Fala pessoal, eu sou Milton Lopes e está começando o programa Caso Chocante. O caso que eu vou contar agora é o caso de Karen Cristina dos Santos Silva. Bom pessoal, esse caso que eu vou contar agora, ele é um caso recente, aconteceu na cidade de Maringá, que virou uma repercussão e é muito comentado sobre esse caso, que tanto é que eu resolvi então falar sobre esse caso de Karen Cristina dos Santos Silva. Uma mulher que acabou morrendo depois de ela ter caído na porta do cadeirante do ônibus. E aí ela acabou perdendo a vida. Então vamos à história, como aconteceu esse caso. E antes de eu falar do caso, eu quero que vocês deem um joinha, clique no sininho, comente e bora pro vídeo de hoje. Bom, esse caso aconteceu foi no dia 29 de agosto de 2024, na cidade de Maringá. Aconteceu foi no período da tarde. Karen Cristina dos Santos Silva, ela estava acompanhada do marido e do seu bebezinho de colo, e junto com ela também estava a sua prima. Karen, ela foi pegar um ônibus da Cidade Verde, que é o famoso ônibus de transporte da cidade de Maringá. E esse ônibus que estava a caminho para a cidade de Itambé, é uma cidade onde ela morava junto com sua família. Quando a Karen, seu marido e o seu bebezinho entraram naquele ônibus, o carrinho de bebê ficava sobre na área dos cadeirantes, perto daquela porta, na área dos cadeirantes. O marido de Karen resolveu pegar o seu neném, tirando ele do carrinho, para poder colocar no sentar numa cadeira onde ele sentou. Porém, Karen então ela resolveu pegar preparar uma madeira, um, pegar uma jarra de leite e também uma madeira para poder preparar. E porém, quando ela estava preparando, enquanto o ônibus estava em movimento, Karen acabou se apoiando da porta do cadeirante, que acabou inesperadamente abrindo e ela caindo no ônibus em movimento. Quando ela acabou caindo, as pessoas que viram tudo isso alertaram o motorista, mandando ele parar o ônibus. O motorista então parou o ônibus e a imagem que era mostrada era uma imagem muito forte. Quando aconteceu isso, segundo depois, várias pessoas que estavam dentro do ônibus resolveram socorrer e os veículos, os carros resolveram parar por causa do acidente que aconteceu e resolveram ajudar a vítima e resolveram chamar o SAMU e o Corpo de Bombeiro. Cara, então ela é socorrida pelo Corpo de Bombeiro, pelo SAMU, onde ela acabou sofrendo traumatismo craniano. Quando ela sofreu um traumatismo craniano, ela é levada para o Hospital Santa Rita, onde ela acabou sofrendo duas paradas cardiorrespiratórias. Porém, ela foi entubada lá no UTI e os familiares ficaram até preocupados com a vida de Karen. Porém, na sexta-feira ela acabou não resistindo e acabou lá no hospital Santa Rita, e ela foi levada diretamente para o IML de Maringá, e ela foi levada para Itambé, onde ela foi velada lá na capela de Itambé. E lá, no sábado, ela foi enterrada no cemitério de Itambé por volta das 10 horas da manhã. O processo.
O ônibus que transportava a Karen e a família acabou sendo feito, resolveu fazer uma perícia, resolveu investigar o que isso pode ter aberto a porta de cadeirante que acabou levando à morte a mãe daquele bebê, a mãe da a Karen. Então, houve muitas teorias que falavam que o marido foi o responsável, que deixou a porta, ele que mesmo que fechou a porta e esqueceu de trancar. Outra teoria falaram que o motorista pode ter apertado o botão, mas foi revelado pelo próprio motorista, falou que ele não apertou botão nenhum, que segundo uma câmera de segurança foi mostrado que ele estava mexendo apenas, estava no volante, ele estava com as mãos no volante, então não seria possível ele ter tocado nenhum desses botões, segundo a câmera de segurança que foi mostrado. E a outra teoria que foi devido a uma falha mecânica do ônibus, que apesar de tudo isso foi uma falta de revisão e que segundo o próprio os donos da empresa Cidade Verde, o ônibus ele é trancado por lado de fora. Toda vez que o ônibus ele é trancado, as travas resolvem travar a porta para impedir que a porta fique aberta. E ela só é aberta com chaves para o lado de fora ou para o lado de dentro. E foi isso que aconteceu. Porém, infelizmente, a, segundo o laudo da polícia, o ônibus que acabou, a porta do ônibus que acabou abrindo, causando a morte de Karen, eles revelaram que a causa desse acidente foi por falha mecânica do ônibus, que não foi feita uma revisão. E que a trava não chegou a travar, que só travava apenas aos poucos. E que a Karen, então, ela foi apoiar o corpo no ônibus, na porta do ônibus, quando o ônibus estava em movimento. Quando ela apoiou o corpo, a trava acabou se soltando e a porta acabou abrindo e ela caiu para o lado de fora do ônibus em movimento, causando a sua morte. Os familiares contrataram um advogado para abrir um processo contra a Cidade Verde e aí para eles poderem pagar uma indenização para os familiares de Karen. Porém, apesar do pagamento da indenização, nada disso vai trazer a Karen de volta. Então, pessoal, o que você achou desse caso? Que eu comentei sobre o caso do acidente do ônibus lá no Horácio Racanelo. O que você achou desse caso? Com certeza foi falha mecânica, foi falha do motorista. O que você achou? Comente, compartilhe e assine o canal. Até!